num país em que a liberdade de imprensa é garantida na Constituição, a gente precisa discutir uma PEC da liberdade de imprensa. É ridículo, mas o senador Oriovisto, esse nome é bonito, hein? Oriovisto, eu nunca tinha visto esse nome. Mas o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, deu parecer favorável na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ao texto de Rogério Marinho, do PL, que nega a responsabilização civil de veículos de imprensa por falas de entrevistados. Ou seja, as empresas de comunicação devem ser isentas de responsabilidade por atos feitos por terceiros. O projeto é uma resposta à decisão do STF, que definiu que empresas jornalísticas estarão sujeitas à responsabilização civil, como pagamento de indenização, se publicarem, veicularem entrevistas na qual o entrevistado atribua falsamente a outra pessoa a prática de um crime. Segundo Oriovisto Guimarães, vou abrir aspas, a liberdade de expressão é imprescindível a qualquer ambiente onde, sem censura, nem receios, opiniões e ideologias diversas possam ser manifestadas e contrapostas, caracterizando um processo de formação do pensamento político em sentido amplo. Fecho aspas. Bom, doutor João Belucci, eu trouxe essa paródia justamente por isso, né? Porque essa decisão do STF, o STF vai lembrar, em 2012 ele cancelou a lei de imprensa, dizendo que é uma lei da época do regime militar. Ele devia cancelar também a existência do TSE, mas isso ninguém fala. Mas ele cancelou a lei de imprensa que tinha dispositivos importantes sobre responsabilidade civil. Mas ele cancelou. E parece que com esse cancelamento é o STF que passou a legislar sobre a atividade da imprensa no Brasil. E aí veio essa decisão, no fim do ano passado, que mata, fere de morte, aleja irremediavelmente, em primeiro lugar, o jornalismo investigativo. Você não pode mais fazer jornalismo investigativo. Você tem que ser a polícia com decisão transitada em julgado. E entrevistas. Se isso valesse, por exemplo, na época do Collor, o Pedro Collor nunca poderia ir à Veja e fazer as denúncias que fez. E agora a gente precisa de uma PEC. É isso que eu acho uma bobagem. A Constituição brasileira vai virar um vade-mecum, tudo tem que entrar na Constituição agora, não basta fazer uma lei, ou não basta o Senado, porque isso está no Senado, chamar na chincha o STF e realizar aí o seu papel de freio e contrapeso desse tribunal? Pois é, Pavinato, boa tarde a você, todos os colegas e amigos aqui da mesa e toda a audiência. Você vê que parece uma guerra bastante assimétrica, né? Você tem o Supremo, de um lado, decidindo tudo, oprimindo todo mundo, e do outro você tem a bancada ali, chamada de direita, conservadora, de vez em quando aparece assim, ó, agora a gente vai fazer essa pequena lei aqui, né, essa pequena PEC, para responder ao Supremo. É um absurdo por completo. O próprio Podemos, né, que é do Oriovisto Guimarães, o Podemos já é um partido novo, né, ele era o antigo PTN, ele mudou para Podemos, se inspirando no Podemos espanhol só no nome, e você tem a figura da sua liderança na Renata Abreu, é uma espécie de novo Kassab, assim, da política, transita bem ali, né, do chamado centrão. Agora, veja, eu vejo assim, muito tímida, né, todas as respostas que vêm da bancada conservadora me parecem bastante... O Oriovisto eu nem colocaria na bancada conservadora, né? Eu colocaria ele nessa de centro. É tudo muito tímido, né? Uma coisa bastante tímida, você mesmo disse, revogou a lei de imprensa. Hoje, na verdade, a gente não tem instâncias, né? A gente tem a vontade dos ministros e de um grupo de ministros. Por isso que sempre fica muito complicado quando a gente tem os dois indicados pelo Jair Bolsonaro, que ficam bastante tímidos também, né? Você tem outros ministros, juízes, né, que palpitam sobre todos os temas, processos em andamento, temas da sociedade, onde eles deveriam só julgar processos, e os que em tese representam os interesses conservadores, quietos, falando nos autos, que seria o ideal. Eu vejo assim, com muita timidez, né, as respostas da bancada conservadora, e acho lamentável também que venha neste momento e seja
né, dado como, nossa, agora vamos fazer isso para não responsabilizar os veículos. Eu acho que não tem a responsabilidade, é evidente, né? Seria o mesmo que um de nós aqui fala uma bobagem imensa e você responsabiliza a Revista Oeste. Não faz sentido algum, né? Cada um responde pela sua opinião. Que é correto, é. Agora eu vejo a bancada conservadora sempre muito tímida atuando, Pavinato. Agora, você vê, é uma coisa que aluno de direito civil, pelo menos de faculdade boa, sabe. Responsabilidade civil objetiva. O que é responsabilidade civil objetiva? Quando você tem que arcar com a indenização de um dano causado por terceiro, a responsabilidade civil objetiva ela tem que ser prevista na lei. Então, no Código Civil está lá que o empregador, o patrão, ele responde pelos danos causados pelo empregado durante o serviço. Que o pai responde pelos danos causados pelo filho menor. Que o dono do animal responde pelos danos causados pelo animal. Isso é matéria para a gente colocar no Código Civil e não na Constituição. Agora tudo é PEC, professor. Tudo é PEC, professor Suano. E o que mais me incomoda é: para que PEC se já é sabido que o Supremo não pode legislar? Por que o Senado ele fica perdendo tempo com uma PEC que vai fazer o retalho da Constituição, que essa colcha de retalhos da Constituição fique mais retalhada e não chama na chincha? Que é um medo, é uma vontade de mostrar para a sociedade que alguma coisa está acontecendo, porque não dá para entender. É muito mais fácil o Senado tomar pela mão a responsabilidade que ele tem e falar: opa, você não pode legislar. Eu vou dar a resposta direta antes dos cumprimentos. Por incompetência e por incapacidade de entender, afinal de contas, qual é a sua função e seu papel. Mesmo porque nós vemos cada vez mais que no Brasil a nossa maior crise política decorre da crise de lideranças. Nós não temos líderes, temos alguns, mas que são impedidos por outros para tentar fazer alguma coisa. Agora eu faço meus cumprimentos a ti, Pavinato, a nossa princesa Geisiane, Bruno, João, a todos que nos acompanham, essa equipe maravilhosa da Oeste. Já que você com com seus venerandos cabelos brancos, já peça like e compartilhamento também. Quem sabe eles favor. Respeitam mais. Mas respeitam a você. Aos seus venerandos cabelos brancos. Eu peço like e compartilhamento, e eu vou até dizer, vai estar a razão de por que isso é importante fazer esse like e compartilhamento, na resposta que eu vou dar em relação a isso que está acontecendo aqui, que é essa PEC que estão querendo fazer. Mas dê o like, faça o compartilhamento, vocês vão entender o porquê agora nessa resposta que eu vou dar aqui. O João, ele começou falando uma coisa, ele usou uma expressão que eu achei maravilhosa, porque você joga quase que a essência do problema que nós vivemos. Você disse assim, uma guerra assimétrica. Por que é uma guerra assimétrica? Porque essas pessoas que estão hoje tratando das questões jurídicas, das questões políticas no Brasil, eles não veem a política como uma busca de convergência, uma execução de projetos e a tentativa de entender as demandas e os problemas da sociedade. Eles veem a política como guerra. Essa foi a grande questão que foi trazida pela esquerda. Colocar a sociedade em guerra, porque é assim que eles veem a política. Eles não veem a política como resolver os problemas. Eles veem a política como extinguir, extirpar, anular, aniquilar o adversário. Isso para eles é a política. Por isso que é uma guerra assimétrica mesmo. Ou seja, e o mais interessante, quando você falou, Pavinato, olha, você disse assim, poxa, mas por que? Isso é questão civil, por que vai para a Constituição? Mas a Constituição não precisa nem ir para a Constituição, não precisa nem ir para a questão civil, já está previsto. É uma questão de liberdade de expressão. Ponto. Onde que está a estratégia dentro dessa guerra assimétrica? Eu lembro que quando eu ouvia aqueles estrategistas da esquerda na universidade falando, uma das questões que são levadas em consideração é: se eu não posso calar a boca individualmente por intermédio de questões como lei da fake news, censura ou o que quer que seja, como é que eu faço? Eu responsabilizo aquele que veicula a opinião do outro, como se ele fosse o verdadeiro culpado. Assim o que ocorre, eu falo uma bobagem aqui, o Jair vai ser preso? Não, eu que tenho que responder, juridicamente, porque tem um contrato que estabelece, é assim que é estabelecido, e eu respondo pelas bobagens que eu faço. Mas qual é a jogada que eles têm? E aí explico o porquê dar o like, é importante dar o like para o Oeste. Porque dentro da estratégia deles, quando eles responsabilizam o meio, ao invés deles terem que negociar com uma massa, eles negociam pontualmente
com alguns indivíduos. É isso que você encontra, que alguns cedem e caem na desonra, na humilhação e despencam na audiência, porque não tem vergonha na cara, porque cederam à negociação que é feita. Outros enfrentam, como a Oeste enfrentou desde o início, na toa a Oeste é o que é. Essa é a razão pela qual deem o like e façam compartilhamento, que vocês estão do lado daqueles que têm bravura.